Olá pessoal, eu sou a Carol, eu faço parte da Manejo Bem e hoje a gente vai falar sobre a organização financeira de propriedades rurais, uma iniciação para esse processo. Antes de mais nada, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho. A Manejo Bem ela é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de comunidades rurais familiares. A nossa intenção é sempre levantar informações dos agricultores no campo. Isso tudo a gente faz através de um aplicativo, através de diversas tecnologias, de chats de conversa com os agricultores, que nos permitem fazer o levantamento dessas informações. Então, com essas informações, a gente consegue saber exatamente onde está a problemática. O que impede o desenvolvimento sustentável desses agricultores? É na parte de manejo? Que tipo de manejos eles estão efetuando? É na parte de gestão? Que tipo de gestão da propriedade eles estão fazendo? E foi através deste levantamento de dados que a gente identificou uma problemática muito grande em uma das comunidades que a gente trabalha, lá no Maranhão. Na verdade, são 10 comunidades que nós trabalhamos, 10 municípios distintos, espalhados pelo estado do Maranhão, e essa problemática estava muito relacionada com a organização financeira nas propriedades. Mais de 80% dos agricultores que a gente atende nessa região, eles não praticam qualquer tipo de acompanhamento da propriedade, não possuem caderno de campo, não fazem avaliação e nem acompanhamento dos custos que eles possuem, dos ganhos que eles possuem, dos lucros, consequentemente. E a gente sabe que essa é uma realidade comum não só ao estado do Maranhão, mas de todas as comunidades e estados do Brasil. Poucos agricultores efetuam a prática da organização financeira, da gestão da propriedade. E é por isso que a gente começou a tratar sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai falar de uma forma bem simples, de uma forma bem intuitiva, que o agricultor possa iniciar práticas como anotar o que entrou na propriedade e tudo aquilo que saiu. Então, confira aí as nossas dicas. Esse curso ele foi elaborado pela Manejo Bem em parceria com a AGERP, que é a Agência de Extensão e Pesquisa do Maranhão, e também junto com a Associação dos Irrigantes de Tabuleiros de São Bernardo, que é uma comunidade que a gente trabalha de agricultores, e está sendo financiada pela Ambev. Confira então o nosso treinamento, espero que vocês gostem. Então, vamos dar início ao nosso treinamento, que está intitulado Iniciação à Gestão Financeira de Propriedades Rurais Familiares do Maranhão. Apesar de a gente ter feito efetivamente de uma forma direcionada para os agricultores do Maranhão, a gente sabe que essa realidade, esse treinamento, ele pode servir para diversos agricultores no Brasil, pois, como mencionado para vocês, mais de 80% dos agricultores não fazem qualquer tipo de acompanhamento das suas atividades dentro da propriedade. E tudo isso a gente ficou sabendo através da nossa tecnologia, que é o Manejo Chat, que é uma tecnologia que, em forma de chat, uma conversa com o agricultor, a gente consegue levantar informações, como mencionado anteriormente. Como já mencionado, esse trabalho ele foi organizado pela Manejo Bem, pela Sistab, pela GERP e pela Ambev. Por que um treinamento online e não presencial? Bom, a gente escolheu essa forma de treinamento por um motivo muito maior, muito além da pandemia. A gente sabe que as tecnologias atuais, elas são capazes, elas têm uma capilaridade muito grande. A gente consegue chegar em lugares onde a gente nunca havia chegado antes. E a gente está aqui também para mostrar que o agricultor, ele também precisa deste tipo de tecnologia para se desenvolver. Por que a transformação digital está acontecendo em todos os lugares do mundo, em diversos setores, e por que ela não acontece dentro da agricultura familiar? Então, a gente está aqui para mostrar que sim, que ela é necessária e que ela pode ser muito e muito mesmo adaptada às realidades e às condições do agricultor. Ela pode ser benéfica à agricultura familiar, assim como é para todos os outros setores.
No primeiro módulo, a gente vai falar sobre negócio, mostrar que o agricultor ele tem um negócio e também as noções básicas para se ter um negócio de sucesso. O que a gente precisa ter e qual é o início do negócio para que a gente possa realmente, efetivamente ganhar dinheiro e ter lucros. O que é negócio? Essa é a primeira pergunta. Quando você fabrica, por exemplo, uma cerveja e vende para os bares, você tem um negócio, não é certo? E quando você monta um bar, por exemplo, e vende essas bebidas para as pessoas, você também tem um negócio, não é mesmo? E aí fica a grande pergunta. Quando a gente planta mandioca, trigo, cevada, lúpulo, e vende para as indústrias de cerveja, que estão lá fabricando a cerveja e vendendo para os mercados e para os bares, você acha que você tem um negócio? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho e ver todas as relações. Diretamente falando, negócio é quando você ganha dinheiro em troca de alguma coisa, quando você vê oportunidade de ganhar dinheiro em troca de algo, de um produto, de um serviço. Então, pessoas empreendedoras, por exemplo, elas veem oportunidades em todos os cantos. E é exatamente isso que o agricultor familiar ele é. Porque ele precisa tirar o máximo proveito de dentro da sua propriedade rural para ele poder sustentar a sua família, para ele poder ter renda, para ele poder gerar riquezas para a sua família. Então, já que você, agricultor, que está aqui nos assistindo, você tem o seu próprio negócio, você precisa prestar atenção em diversos pontos para ter sucesso. E é aí que eu vou mostrar para vocês como ter um negócio de sucesso. Acredito que um dos primeiros passos para a gente ter um negócio de sucesso é a gente começar a prestar atenção no nosso cliente. O que o nosso cliente precisa e o que o nosso cliente quer. A gente sabe muito bem sobre isso porque todo mundo que está aqui nos assistindo, ele é cliente de alguém, não é mesmo? E todas as vezes que a gente sai para consumir algo, a gente quer consumir algo de qualidade, com os melhores preços. Ninguém quer entrar numa padaria e comprar um pão duro. Ninguém quer entrar numa loja de roupa e comprar uma roupa rasgada, certo? A gente quer qualidade. E além disso, a gente quer os melhores preços. E uma das coisas, então, que a gente tem que pensar nesse contexto é quem é o nosso cliente, o que ele compra e por que ele compra da gente e ele não compra do vizinho, do nosso concorrente. Prestar atenção no nosso cliente é o primeiro passo, porque só assim a gente vai obter soluções, produtos que fazem com que ele queira comprar da gente, não é mesmo? Então, a qualidade do produto é um dos principais pontos, prestar atenção no cliente e gerar produtos de qualidade. E com preços atrativos. Muitas vezes, quando a gente fala em preço do produto, a gente pensa que tem que ser o mais barato ou o mais... Não é necessariamente isso, certo? É o melhor custo-benefício. É aquele produto que te dá que tem um alto valor, né? Que ele tem uma grande qualidade e um preço condizente com aquilo. Quantas vezes a gente já não comprou coisas um pouco mais caras, certo? Mas por conta da sua qualidade a gente pagou um pouco a mais. Isso é muito comum. E aí vem a seguinte pergunta: como manter a qualidade desses produtos? Aí fica a pergunta assim, né? Se a gente precisa manter a qualidade, no caso da agricultura, basta a gente saber plantar para poder manter a qualidade? Ou a gente precisa saber outras coisas? A qualidade do produto, ele vai muito além do produto em si. Mas sim,
leva em consideração a forma como tu apresenta esse produto, a forma como tu entrega esse produto, a forma como você se relaciona com o seu cliente. Não basta você produzir lá não sei quantas toneladas, 40 toneladas de mandioca e entregar de qualquer jeito para o seu cliente, certo? A gente precisa entregar esse produto de uma forma a gente precisa ter uma relação com o nosso cliente, a gente precisa ter outros pontos relacionados. Isso é a qualidade como um todo. A qualidade do serviço como um todo. Desde a produção até a entrega e até a forma como a gente mantém o relacionamento com esse cliente, certo? Um exemplo muito clássico disso, que pode quebrar a qualidade do seu serviço, é, por exemplo, você produz uma grande quantidade e entrega de uma forma não atrativa para o cliente, onde há perdas durante o transporte, ou a gente acaba não entregando a quantidade que a gente prometeu para o nosso cliente. Então, tudo isso, tu pode ter a melhor mandioca do mundo. Se você não cumpre com requisitos básicos, que vão desde o início da produção até a entrega do produto, você acaba tendo um serviço que não é de qualidade, que não vai manter o teu cliente fiel a ti. Então, a resposta é, basta saber plantar? Não, não basta saber plantar. E outro passo importante, então, da organização é saber vender, que é aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. E aí vem a segunda pergunta. Basta saber vender para a gente ter um negócio de sucesso? A gente pode produzir bem, a gente pode manter o nosso cliente fiel a gente, certo? A gente pode manter um relacionamento com esse cliente, porém, a gente pode ter um negócio que não é de sucesso. E quais são esses pontos, então? Todo o bom negociante sabe da importância de se anotar tudo aquilo que gastou e tudo aquilo que entrou. Então, você pode saber plantar bem, você pode saber vender bem e ter um bom relacionamento com o seu cliente, mas se você não tiver um controle de tudo aquilo que entra e sai da sua propriedade, você não tem as características necessárias para ter um negócio de sucesso. Você tem um negócio de risco, você não tem controle daquilo que está sendo feito dentro da sua propriedade. Então, nós sabemos que para produzir mandioca, melancia, coco, amendoim, feijão, arroz, qualquer outra cultura, você precisa de terra, dos recursos naturais, o terreno, o solo, a água. Você precisa do trabalho, do seu trabalho ali na produção, na venda e tudo aquilo que foi mencionado. E você precisa de dinheiro, ou seja, recursos para pagar as sementes, os fertilizantes, os adubos e entre outros tipos de insumos, né, para tu poder produzir. E um bom negociante, ele vai olhar sempre para esses 3 fatores. E vai organizar e coordenar. Ele vai colocar na ponta do lápis o valor de cada coisa. Isso se chama gestão financeira da propriedade, gestão da propriedade, certo? Imagine se vocês estivessem em um bar, como mencionado lá anteriormente. Primeiro, como eu falei, ele precisa saber o que o cliente quer. Então, ele vai lá, não, nosso cliente ele quer beber cerveja. Então, a gente precisa oferecer as melhores cervejas para esse nosso cliente, opções, variedades e entre outras coisas. Eu preciso ter uma boa qualidade de atendimento, eu preciso que o meu cliente se sinta bem, que ele goste do meu local, eu preciso manter um relacionamento com ele para que ele retorne e continue comprando cerveja no meu bar. E a terceira coisa é que eu preciso saber quantas cervejas eu vendi, quanto que eu gastei para comprar aquelas cervejas do meu bar para poder revender, certo? Se eu não tenho essa parte, se eu não sei quanto que eu gastei, quantas cervejas eu preciso comprar, como que a gente vai administrar o nosso negócio e fazer com que ele seja de sucesso? Isso fica um pouco difícil, não é mesmo?
Por que é importante realizar os registros de custos e ganhos da nossa produção? Acho que a gente já falou aqui várias coisas e vários pontos importantes, mas vamos levantar no caso de uma propriedade rural. Manter os registros completos da fazenda para cada uma de suas culturas vai ajudar a lembrar o que aconteceu no nosso negócio, organizar as informações necessárias, conhecer quando você gastou para realizar quanto que você gastou para realizar cada plantio, saber o valor do seu produto, ajudando a entender se o preço oferecido para o cliente é justo ou não, ajuda a realizar investimentos corretos, reduzir custos de produção. Então, tem mais algumas aqui, né? Então, assim, lembrar o que aconteceu na propriedade. Se a gente tem anotado lá, precisou fazer uma adubação, as plantas estavam assim, com tais problemas, a gente consegue identificar o que está acontecendo e saber exatamente aonde que a gente errou, né? Eu acho que identificar os erros da propriedade, os erros da nossa produção, é o principal passo, porque só assim a gente consegue consertar os erros, certo? E a gente só consegue identificar os erros quando a gente anota tudo aquilo que a gente faz. Será que eu gastei demais em algum tipo de insumo? Está sobrando insumo. Quanto que eu paguei nesse insumo? Será que eu não poderia pagar mais barato? Será que existem fornecedores que têm preços melhores? Fornecedores de sementes, de adubos, certo? Então, isso se chama organizar todas essas informações. Conhecer o que a gente gastou. E assim a gente consegue saber, nossa, ó, por exemplo, se o dono lá do bar, ele não anota quanto que ele pagou pela cerveja que ele vai revender, ele não consegue saber o preço que ele tem que cobrar dos clientes que estão indo no bar, não é mesmo? Então, como que ele vai saber? Ele só sabe se ele tiver anotado quanto que ele pagou nessa cerveja. E eu pergunto uma coisa para vocês. Para ele saber o valor dessa cerveja, basta ele saber o quanto que ele pagou na cerveja? Não. Por quê? Ele precisa saber quanto que ele pagou para o funcionário dele vender a cerveja, quanto que ele pagou de luz, quanto que ele pagou de aluguel do bar. E somente com todos esses dados anotados é que a gente vai saber quanto que a gente deve cobrar do nosso cliente a nossa cerveja. Com a agricultura, gente, não é diferente, certo? A gente precisa saber exatamente quanto que a gente gastou em cada coisa. E a gente precisa saber também para realizar os investimentos corretos, como eu mencionei também já. E, por fim, reduzir os custos. Como realizar os registros e o que você deve registrar? Existem várias coisas que a gente pode fazer, certo? Muitas coisas mesmo. Várias modificações, várias anotações. Porém, a gente vai mostrar aqui para vocês uma forma mais simples e mais rápida para vocês, pelo menos, iniciarem esse processo de anotação e colocar como cultura da propriedade a anotar tudo que tem sido feito, certo? É extremamente importante registrar tudo que entra e sai. Então, a gente vai trabalhar aqui com a entrada e saída da nossa propriedade. Isso vai ajudar a contabilizar todo o dinheiro e também ajudar a tomar decisões sobre a melhor forma de gastar esse dinheiro. O objetivo é fazer com que cada agricultor que está aqui nos assistindo, ele seja capaz de acompanhar tudo o que está acontecendo na propriedade. Isso se faz através do caderno de campo. E eu vou mostrar para vocês mais para frente, depois, como que é esse caderno de campo, tá? No caderno de campo, a gente vai anotar a data de venda, por exemplo. Eu vendi no dia 14/8/2020 para o Mercado São João. Eu vendi
tantas toneladas de melancia e eu recebi R$ 1.000 desse meu cliente. No dia seguinte, vendi coco. Anotei a data que eu vendi o coco, quem que comprou o coco, quantas toneladas, quantas unidades que ele comprou e quanto que eu recebi pelo coco. Então, eu recebi 1.000, por exemplo, da melancia e 2.000 em coco, certo? Então, eu recebi R$ 3.000, isso é só um exemplo. E lá na outra planilha, eu vou colocar o quê? O que eu gastei para fazer a produção do coco e da melancia. No dia 10 do 5 de 2020, eu comprei adubo, eu gastei tantos reais com adubo e assim por diante. Tudo anotado. E no final, o que a gente vai fazer? Tudo aquilo que a gente gastou, que a gente ganhou, menos tudo aquilo que a gente gastou. Se o total gasto para produzir ele for menor que o total que eu recebi, significa que a gente está o quê? Obtendo lucro. A gente está ganhando mais e gastando menos. E se o total gasto ele for o quê? Maior do que o total recebido, significa que você não está tendo lucro, ou seja, está perdendo dinheiro. E isso a gente só sabe quando a gente anota. E eu aposto que grande parte dos agricultores que estão nos assistindo aqui não contabilizam, por exemplo, a sua hora de trabalho. Alguém aqui contabiliza a sua hora de trabalho? Então, leve em consideração isso também e anotem quantas horas que vocês trabalharam e quanto que é o valor da hora de vocês. E aí vem mais uma programação, uma provocação. Parece que nada basta, né? E é verdade, as coisas não são isoladas. Não basta saber plantar, não basta saber vender, não basta saber acompanhar o lucro, não basta anotar. Isso é um contexto, isso acontece tudo junto. A gente tem que saber plantar bem, com qualidade, né? Saber olhar o nosso cliente. A gente precisa saber vender bem, manter um relacionamento com o nosso cliente. A gente precisa anotar, né, tudo que a gente ganha e tudo que a gente gasta para fazer essa produção, para fazer o acompanhamento do lucro. E qual que é o próximo passo para a gente ter um negócio de sucesso? A gente tem que acompanhar e elaborar estratégias para aumentar o lucro. Todo mundo que tem um negócio não quer ficar parado. Tô bem assim. Não, a gente quer sempre evoluir, ganhar mais e ser mais eficiente. Muitas vezes ganhar mais não significa produzir mais, mas produzir com mais qualidade. Quando a gente produz com mais qualidade, a gente consegue cobrar mais. Muitas vezes significa apenas reduzir custos. A gente reduzindo os custos, a gente consegue aumentar o nosso lucro. Então não significa só expandir, aumentar o número de hectares plantados. Significa outras coisas, certo? Então, como aumentar os lucros do seu negócio? Essa foi uma pergunta crucial que a gente fez no nosso treinamento. Vamos lá. Você pode aumentar os seus lucros das seguintes formas. Aumentando a produtividade, como eu já falei, reduzindo as perdas na lavoura. Então, a gente começa a plantar mais, a gente melhora alguns manejos, né, mudando o espaçamento da cultura, por exemplo, deixando um pouco mais adensado, claro, respeitando sempre as características da cultura que a gente está trabalhando, fazendo o controle de doenças e pragas vegetais, fazendo o monitoramento, então reduzindo as perdas que acontecem na lavoura, isso aumenta a nossa produtividade, certo? Ou aumentando aí também plantar mais, né? Existem várias formas. E melhorando, a outra forma seria melhorando a qualidade do produto. Então, quanto melhor o nosso produto, mais eu posso cobrar. Então, isso também aumenta os nossos lucros. E reduzindo os custos de produção, como já foi mencionado anteriormente. Quando a gente reduz os custos de produção, sobra mais dinheiro para a gente, não é mesmo?
Então, para aumentar os lucros através do aumento da produtividade, você pode tomar quais medidas? Vamos pensar primeiro na produtividade, tá? O que a gente pode fazer lá na nossa lavoura quando a gente está plantando para poder aumentar a nossa produtividade? Vamos lá, alguns pontos que eu levantei. Primeiro, realizar a seleção adequada das sementes. Seleção, no caso da mandioca, por exemplo, seleção de manivas, que são mais produtivas, que são mais adaptadas ao nosso ambiente, né? À nossa realidade. Escolher áreas adequadas para o plantio, isso é muito importante. Evitar áreas que sofrem alagamentos ou que têm histórico de doenças e pragas, enfim. Preparar adequadamente a terra. O preparo da terra é extremamente importante. A gente sabe que lá, por exemplo, muitos agricultores no Maranhão, eles fazem a derruba e queima, que é a roça de toco. Então, isso acaba sendo um preparo não muito adequado. A nossa terra, depois, ela fica desgastada, fica pobre. Tem vários problemas relacionados a isso. Realizar operações de plantio adequadas para cada cultura, certo? Então, por exemplo, vou usar o exemplo da mandioca. Existem alguns agricultores que usam um espaçamento muito, mais de 2 metros, muitas vezes, entre plantas. Então, isso não é um plantio adequado, a gente pode melhorar isso, certo? Manejar adequadamente as plantas daninhas, fazer o manejo adequado da umidade do solo, da irrigação, efetuar o manejo adequado da adubação. Então, quando a gente faz uma adubação adequada, lembrando que a adubação adequada não é aquela que a gente coloca simplesmente o adubo, é quando a gente faz uma análise de solo, a gente vê o que o nosso solo está precisando e a gente coloca as quantidades adequadas de adubo. Porque assim como a falta de adubo, ela prejudica a planta, o excesso de adubo também prejudica e muito. Realizar o manejo adequado de doenças e pragas, como eu já falei, e adotar boas práticas de colheita e pós-colheita. Não adianta a gente produzir 40 toneladas, não ter um procedimento de pós-colheita e de colheita adequado, que a gente pode perder muito material e dinheiro, né? Dinheiro, vocês têm que pensar que a mandioca é dinheiro. A planta que vocês estão colocando, não só a mandioca, eu estou aqui dando o exemplo da mandioca, mas que tudo que você coloca na terra é dinheiro que você coloca na sua terra, entendeu? Efetuar boas práticas de plantio, colheita e pós-colheita. Essas ações melhoram a qualidade do produto e, portanto, os preços. Uma mandioca bem adubada, ela pode ter uma maior quantidade de goma, de tapioca, ou seja, de teor de amido. E assim pode ser vendida por um preço melhor. Melhorar a apresentação do produto, novas embalagens, também é um outro ponto que é bem interessante. Para diversas culturas, no caso da olericultura, horticultura, fruticultura, isso é bem interessante, porque quanto melhor a apresentação, melhor o preço. Isso é comum na horticultura e na fruticultura, né? Para aumentar lucros através da produção de custos de produção, quais medidas você deve efetuar? Agora, então, vamos pensar na redução de custos da produção. Vamos lá. Usar mão de obra da agricultura da família. Isso é um ponto muito comum já na agricultura familiar e bastante efetuada, né? Efetuar compras em grupos e como, por exemplo, através de associações e cooperativas. Gente, é muito importante a gente falar aqui no cooperativismo nesse sentido, porque as cooperativas, elas auxiliam e muito, quando ela é bem estruturada, ela pode auxiliar e muito nesse contexto, certo? Porque você consegue fazer as compras em grupos e ter descontos. Usar transportes em grupo, monitoramento de doenças e pragas para redução de compras e produtos químicos, utilizar recursos da própria fazenda para redução e compra de insumos, utilização de adubos verdes e adubos animais da propriedade. Então, assim, identificar quais potencialidades da sua propriedade é bem importante também, tá? Por exemplo, né, quando a gente começa
a efetuar a utilização de adubos animais, por exemplo, de adubo de animais que você produz na sua propriedade, para fazer adubação. Quando tem determinada planta ou cultura que também pode ser utilizada para produção de caldas, para controle de doenças e pragas vegetais. Então, assim, utilize o recurso da sua propriedade. Então, dentro do setor da agricultura familiar, existem inúmeras oportunidades de negócio. E eu estou aqui, gente, para convidar vocês justamente para isso, para aproveitar todas essas oportunidades. Vamos nessa? Para iniciar uma gestão da propriedade? Espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno treinamento. Eu vou passar agora para vocês, porque esse treinamento ele foi feito online, tá, gente? E com a interação dos agricultores, que eu acho que isso foi a coisa mais rica e mais importante que a Manejo Bem fez na história da empresa. E eu vou mostrar aí os primeiros momentos, mostrando esses agricultores interagindo, agricultores que têm dificuldades tecnológicas lá na sua região, não tem internet com baixa conectividade, muito lenta, e nós fizemos uma movimentação muito bacana nesse sentido, né? Baixamos aplicativos, eles se organizaram em grupos para assistir, baixaram o Google lá para poder fazer a reunião, o Google Meet para fazer a reunião. E grande parte deles participaram pela primeira vez dessa nossa ação e foi maravilhoso para a gente. Então, espero que vocês tenham gostado e confira aí um pouquinho da interação dos agricultores. Até uma próxima. Com muita alegria que a Ambev vem nos estimular, nós aqui da região de Gonçalves Dias, viu? Vem nos estimular. Eu sou plantador de mandioca, é pequena, eu tenho 4,5 linhas de mandioca, mas tem gente aqui que tem mais, entendeu? Então, com esse estímulo, isso vai dar uma ênfase naqueles também que estava plantando, que desestimulou, de uma certa forma, que não planta hoje porque não tinha esse incentivo, né? Você está me entendendo, né? Ô, senhor Antônio, só uma pergunta, porque a gente também é da área, né? No caso, o que é que o senhor usa de tecnologia hoje na sua área, em relação ao plantio da mandioca? Só o arado e plantar. O senhor não faz seleção de maniva, o senhor não faz seleção de maniva, o senhor não usa a questão do espaçamento adequado, essas coisas todas não, ainda não. Não, e eu vou te dizer uma coisa, a maniva aqui tá muito difícil, a maniva. Muito difícil na nossa região. Onde eu plantei, que é um assentamento Paixão Grande, nem aradar não era dele. E lá foi um representante aqui da Secretaria de Agricultura olhar, pelo caculo da mandioca, que a gente chama aqui o caculo da mandioca, a gente vê que é uma mandioca boa, né? Uma mandioca que... Mas aqui tem região... Sim, Carol, pode falar. Não, pode falar. E não tem maniva, né, Carol? Não tem maniva na região dele, que ele cita, pode estar trabalhando banco de produção. Isso é uma coisa importante que ser trabalhada, porque se tem escassez de produção de maniva na região... Nós vamos colher 40 toneladas em 8 a 10 meses. Isso é que nós estamos trabalhando para ter a produção precoce, dentro com prazo mais curto para poder a agricultura familiar ganhar mais dinheiro e com mais tempo. Então, esse é o melhoramento. Que é dentro da uma produtividade. Para quê? Quem? Vai para uma Manejo Bem. E como... Eu gostaria de compartilhar uma experiência. A Ambev comprou aqui em Itapecuru 400 toneladas de raiz. E eu participei do trabalho, e durante esse trabalho eu olhei que outras 400 ou mais toneladas se perderam no campo. E hoje a gente está fazendo um trabalho com doeda e pegando essa parte aérea para fazer ração. E a parte daquelas raízes pequenas, que não é aproveitada para comercialização, está sendo tudo transformado em ração. Alimentação alternativa.
a criação de suíno, criação de bovino, criação de ovinos, caprinos. É uma excelente oportunidade, é agregar valor isso aí. Outra coisa, a mandioca, ela tem vários aproveitamentos. A manipoeira é aproveitado para controle de pragas e doenças, é aproveitado para... Entendeu? Nossa terra é muito fértil, entendeu? Plantio da mandioca. Nós trabalhamos na venda da mandioca e também ele mancha da mandioca para fazer a farinha. Nós temos a casa, entendeu? Farinha muito especial, entendeu? Faz tanto farinha d'água. E minha mãe aproveita e ainda dá massa para fazer o bolo, entendeu? Massa, é muito gostoso. Como o colega estava falando, tem muitas maneiras para ser utilizada no restante da massa, da mandioca, então da folha, como a gente estava falando, é para mais, entendeu? E muitas qualidades, entendeu? Com um prazer muito grande para estar com o curso, entendeu? Com a parceria. Que Matões não será diferente da realidade, não é diferente da realidade dos outros municípios. Nós somos, sim, um povo sofredor, um povo que não tem estrutura, um povo que ainda trabalha com aquelas tecnologias ultrapassadas, mas que, em momento algum, com a força, com a ajuda de vocês, a boa vontade de cada agricultor que tem aqui na região, não será o gargalho para que esse desenvolvimento também chegue à nossa cidade. Eu espero e a gente espera que, junto à GERP, Maneje Bem e os agricultores, a gente possa realmente mudar essa realidade de produtividade, de qualidade da mandioca no Maranhão, especificamente aqui na nossa região do Baixo Parnaíba, que é onde a gente trabalha, mas no Maranhão todo. E essa parceria, eu acho que vai ser fundamental, vai ser importantíssimo, porque, como você diz, a gente vai estar unindo e levando mais agricultores a participar. Quando chama 3 hoje, aí depois os outros vão ser os divulgadores desse processo. Então, vocês estão de parabéns e a gente está junto para melhorar o que for possível. Viu? Muito obrigado.